E em discurso no evento, o Lula pediu para Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL, à Prefeitura de São Paulo, pediu voto. Isso mesmo, não pode. Não pode. Sabe que a legislação eleitoral, ela até permite que você diga que é pré-candidato, etc. Agora, pedir voto e que dirá impor voto, que é o que o Lula fez. O Lula falou, tem que votar. Quer dizer, é como se fosse uma obrigação. É ainda pior do que pedir. É mais grave. Ele está dando uma ordem ali para o eleitorado, usando, evidentemente, a sua posição de líder de um grupo político, de uma corrente ideológica. Quer dizer, e agora, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o que você vai fazer? Vai fazer alguma coisa? Vai ter muita conversa de bastidor? Não, veja bem, se tiver que fazer alguma coisa aí por pressão da sociedade e da imprensa, bota uma multinha só, mas não vamos tornar ninguém inelegível por isso, não é mesmo? Vai ter toma lá da cá, será, para tentar acertar, para que não haja uma punição mais severa? Vamos acompanhar o que disse Luiz Inácio Lula da Silva com seu oportunismo de sempre, agora que ele tem salvo-conduto dos tribunais superiores para fazer todo tipo de lambança. Pode soltar. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Olha só essa última frase. Cada pessoa que votou no Lula em 1989, em 1994, em 1996, em 2006, em 2010, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo, disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não pode fazer isso de acordo com a legislação eleitoral. Carlos Graeb. Felipe, é um erro tão crasso, mas tão absurdo, quando você leva em conta que o Lula é um cara experiente. Ele não entrou ontem no jogo eleitoral. Mas será que é erro mesmo ou não é um oportunismo de quem está muito à vontade aí para quebrar umas regras? Cara, assim, é tão absurdo que me passam pela cabeça até hipóteses freudianas malucas, assim. Eu acho que, na verdade, ele está tentando sabotar o Guilherme Boulos. Não é possível. Ele está querendo submeter o Guilherme Boulos a um julgamento no TSE que vai torná-lo inelegível por 8 anos. Ele já começa, só para aproveitar esse comentário seu e destacar só um pontinho, ele começa falando, esse rapaz, esse jovem, já tem aí um ar professoral, ele sempre tenta se colocar acima, ele sempre tenta colocar o Boulos abaixo, mostrar que é ele que manda. Ou de inveja, né, Felipe? Bota o rabinho entre as pernas, né? Faz aquele papel de poste como Haddad já fez e outros também. Então, o Lula é essa figura. Vamos dar aqui o quadro completo. Continue. Ou então a inveja, né? Se você olhar pelo outro lado da moeda, essa tentativa de pôr o jovem para baixo... É o mesmo lado, é o mesmo lado da moeda. A inveja faz esse ar professoral, né? Faz essa tentativa dele de se colocar acima para... Não vem ocupar o meu espaço não, que eu ainda estou aqui. Agora, o fato dele ter pedido voto, que como você observou, é proibido pela legislação eleitoral, num evento que tem patrocínio da Petrobras, de uma empresa, que também não pode pôr dinheiro em campanha eleitoral. Vai se tornar uma bola de neve.
E você fala, meu Deus, terá de vir alguma espécie de punição grave para os dois aí, né? Porque usou dinheiro da Petrobras, subiu lá ao lado do presidente, tem dinheiro do governo também, imagino, alguma espécie de financiamento público tem ali. Então, assim, importante, Felipe, isso estava sendo transmitido de maneira ao vivo, estava sendo transmitido ao vivo pelos canais do governo federal. Meios de comunicação de massa, uso indevido. Uso indevido, abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação, empresa colocando dinheiro em um evento que acaba pedindo voto para um candidato, pedir voto, tudo que eles não podiam fazer, eles fizeram. Por isso que eu digo, olha, para ser um festival de erros crassos como esse, você começa a desconfiar. Eu acho que ele queria destruir o Boulos, não é possível. A teoria do Graeb, quase conspiratória. Né? Quase. Mas assim, quando você olha para a invejinha do Lula, meu Deus, será que este é o próximo, aquele que vai finalmente me substituir? Não sei, Freud explica. Aquele ato falho do sem querer querendo, né? É possível, é possível. Agora, olha, eu nem pedi para a produção para não dar um trabalho extra, nem quis fazer também, porque hoje é feriado, mas outro dia a gente relembra, porque a gente gosta de mostrar que a gente analisou as questões na raiz. Quando nós fizemos uma análise minuciosa sobre a reunião de Jair Bolsonaro com os embaixadores, nesse programa, me lembro perfeitamente de comentar o seguinte, olha, no futuro, a partir do momento que você coloca essa linha, esse sarrafo, o TSE ele vai ser pressionado a ser coerente. Quer dizer, se declarou o Bolsonaro inelegível, porque fez lá uma reunião com embaixadores, com uso indevido de meios de comunicação de massa, uso da estrutura do Palácio do Planalto, etc. Quando os petistas começarem a barbarizar, porque eles confessadamente fazem o diabo na hora da eleição, nós estaremos aqui para cobrar que o TSE puna de uma maneira equivalente, análoga. E nós estamos. Quer dizer, esse programa não perde a coerência. Vamos ver se o TSE vai, não digo perder, porque só perde quem um dia teve, né? Se ele vai ser coerente, o que é muito improvável, ou se ele vai passar pano, se ele vai aliviar a barra. O PT já está barbarizando. Eles sentem que conquistar São Paulo é fundamental para o projeto de poder que eles têm e eles começam a apelar. Fora, claro, essas questões aí da nossa leitura psicanalítica dos gestos de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, olha, eu já falei da legislação eleitoral, tinha aqui um tópico na pauta, e o Palácio do Planalto decidiu apagar das redes sociais oficiais do governo federal a transmissão do evento. Olha, já está correndo para limpar a cena, não vou dizer crime, mas da violação flagrante da legislação eleitoral. O deputado Cassado Deltan Dallagnol reagiu à iniciativa de Lula em suas redes sociais. Abro aspas. Tem aí o tweet? Pode mostrar. Alô, TSE, auto-intitulado Tribunal da Democracia. O presidente da República pode pedir voto descaradamente em evento público para Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo? Eu estou aqui gritando, não! Ainda, isso não é abuso de poder político, de poder econômico e dos meios de comunicação? Eu respondo aqui, sim! Ter o presidente da República em exercício pedindo voto ilegalmente, fora do período eleitoral, para um pré-candidato em evento público não desequilibra a disputa eleitoral? Desequilibra. E mais ainda, quem pagou por esse evento? As despesas dessa estrutura não devem ser computadas na pré-campanha de Boulos para fins de limites de gastos, exatamente como o PT está fazendo com Sérgio Moro para caçá-lo? Fecho aspas. Aliás, quem pagou por esse evento, tem a pergunta ali, a antepenúltima frase, né, do tweet do Deltan Dallagnol, a gente tem que responder também, Petrobras está envolvida, pelo menos ali, com o evento. Né? Não sei se o dinheiro inteiro veio dela, mas tem o envolvimento da Petrobras, o que agrava o quadro. Fora uma questão, vamos dizer, moral, histórica, mas institucional, é dia do trabalho.
Dia do Trabalho, quer dizer, é um dia de se reverenciar os trabalhadores, é um dia de falar sobre essa data, falar sobre o Brasil. Não é dia de pedir voto para candidato, de fazer propaganda. Você é o presidente da República, senhoras e senhores. Ele deveria ser o representante do país de uma maneira, vamos dizer, distanciada, pelo menos nas datas comemorativas. E ele não tem esse discernimento. Ele é patrimonialista, ele sempre tratou aquilo que é público como se fosse privado. Então, esse é o Lula na sua essência, o Lula oportunista, esse que muitos analistas em emissoras de TV que estão recebendo a bolada aí do governo dele tentam esconder. É como se, quando ele faz esse tipo de coisa, foi uma gafe, foi um deslize. É tudo assim, relativizado, porque do outro lado tem Jair Bolsonaro, que para eles é isso, nazista, fascista, genocida, etc. É tudo isso que parece vir à cabeça, não é isso que eu estou querendo dizer? No sentido de que tem muito um analista passando pano para o Lula porque tem horror ao Bolsonaro. Pode ter horror de quem for, mas tem que ser jornalista, tem que falar aquilo que está acontecendo e tem que cobrar das autoridades que tenham coerência. E eles próprios, profissionais da comunicação, se eles apontaram com tanta ênfase as violações de Jair Bolsonaro, tem que apontar as violações do Lula, porque senão é cheerleader, senão é propagandista. E é isso que, lamentavelmente, a gente está vendo também no mercado da comunicação. E o antagonista aqui faz a diferença. Para arrematar. Felipe, é perfeito, né? O Lula tem esse péssimo hábito de assim, colocar os interesses da claque dele acima daquilo que ele deveria fazer como presidente da República, como representante de um país inteiro. Então, ele não consegue se livrar deste hábito de falar só para uma parcela da população. Sectário. Ainda mais a parcela. Sectário, exatamente. A ótima palavra. Ainda mais a parcela que estava lá. Acho que a gente vai falar, né, sobre o perfil do público que compareceu a esse evento fracassado, né? Eram essencialmente sindicalistas, gente, enfim, que tá lá, é o velho público do PT. O PT e o Lula não conseguem atrair gente nova para suas manifestações. Só vai esse pessoal que está lá, carregando velhas ideias e enxergando ainda no Lula alguém que tem a ver com o século XXI, não tem. Né? Tem a ver com o passado, o Lula. Então, é isso. Se sente mais à vontade ainda para recair nos velhos hábitos, né? Exatamente. Está sempre mais preocupado com o dele, com o do seu partido, do que com os problemas concretos do país. O negócio do Lula é projeto de poder. É nisso que ele pensa o tempo todo e não em entregar resultado. E ao falar sobre o baixo público, Lula cobrou Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, porque nunca a culpa é do Lula. Ele sempre tem que colocar a culpa em alguém. A gente já ironizou que a culpa é do Lula, ele coloca em quem quiser. Então, se ele não está conseguindo reunir mais multidões, se ele já não tem um movimento de massa a seu dispor, é porque alguém se comunicou mal, é um ministro que fez alguma coisa errada, e aí ele faz esse tipo de puxão de orelha e a imprensa amiga vai atrás, né? É uma coisa horrorosa. E o Lula afirmou que o ato foi mal convocado. Eu nem tinha visto que ele usou essa expressão. Quer dizer, ilustra perfeitamente aquilo que eu já estava analisando. Vamos assistir. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. Que ator canastrão. Lula, você não fala mais para 1 milhão.
Não fala para 1 milhão. Cadê 1 milhão? Onde que houve 1 milhão de petistas com o Lula falando durante o seu mandato? Não houve. Então, assim, é conversa fiada, porque ele não consegue mais mobilizar tanta gente. Então, como é flagrantemente um fracasso esse ato, ele vai lá e diz que foi mal convocado, que a gente tinha que ter se esforçado mais, mas não é esse o problema. É que as pessoas já não querem ir atrás do Lula na rua. Talvez porque ele se repita durante décadas. Ele fala as mesmas coisas, do mesmo jeito, ele não se atualiza. A gente está aqui, o Gael acabou de falar que na cabeça do século passado, o Denis, na nossa entrevista, representante motorista de aplicativo, falou a mesma coisa. Então ele não tem mais essa capacidade de mobilização. E em outro momento, o petista afirmou que não haverá desoneração para favorecer os mais ricos. Vamos acompanhar também, Graeb volta comentando tudo. Agora vocês viram que eu vetei o projeto de lei que desonerava 17 setores da economia brasileira. A gente faz desoneração quando o povo pobre ganha, quando o trabalhador ganha, mas fazer desoneração sem que eles sequer se comprometa a gerar um emprego, sem que ele sequer se comprometa a dar garantia para quem está trabalhando, eu quero dizer, no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário. Graeb, o que você arremata disso tudo? O microfone. Ah, Graebice tinha que vir. Estamos a 0 dias sem o Graeb cometer o erro do microfone. Em relação ao público, é isso, né, Felipe? Como você disse, não tem essa história de má convocação. Quando os sindicatos brasileiros eram fortes e tinham bastante gente para levar no cabresto, tinha um ônibus para encher, trazer de outras cidades, o PT conseguia reunir bastante gente. Não tem mais sindicato forte e o encanto do Lula era vidro e se quebrou. Não tem mais encanto com o Lula. A Lava Jato, o fracasso do governo da Dilma, né, o desespero econômico em que os governos do PT lançaram o país em meados da década passada, tudo isso está na memória das pessoas. Elas não se esqueceram. Então não tem mais desejo de estar lá, olhando para o Lula num palco e babando na gravata, como diria o Nelson Rodrigues, né? E o antibolsonarismo, Greb, que foi muito evidente na eleição, não significa mobilização lulista. Exato. E, obviamente, o Lula não vai admitir isso. Então, você tinha ali um sentimento antibolsonarista que tomou conta de boa parte do eleitorado, mas isso não quer dizer que é um eleitorado disposto a ir para a rua ficar bajulando o Lula. Exato. Eu escrevi sobre isso ontem ou anteontem, sobre a outra ótica, né? Porque sempre que o Lula faz um evento xoxo e o Bolsonaro faz um evento que fica cheio de gente, os bolsonaristas vão para as redes também e falam, olha aqui, como é possível o Lula ter ganho a eleição se ele não consegue atrair pessoas? É preciso marcar uma diferença, né? É preciso marcar uma diferença entre o entusiasmo das pessoas e o voto. O voto entusiasmado e o voto sem entusiasmo têm o mesmo peso, 1. Certo? Então, os bolsonaristas, hoje, são um movimento de massa. São um movimento entusiasmado, o que vai para as ruas, o que veste a camisa, o que vai para as redes brigar pelo seu ídolo e tudo. Não tem mais isso no PT. Agora, tem um eleitorado que ainda enxerga no PT o melhor caminho para o Brasil, e tem uma parcela dos brasileiros que olhou o governo bolsonarista com um desgosto profundo e falou, tampou o nariz e falou, Lula. E tem também aqueles que votaram em branco, que falaram, não aceito nenhuma dessas duas. Que nem foram, né? Né? Mas é isso. Assim, não se pode também confundir esses eventos de rua com aquilo que acontece em dia de eleição,
São fenômenos... Essa confusão é proposital da propaganda bolsonarista, evidentemente tem massa de manobra que cai, uma coisa é você ter uma minoria no sentido comparativo com o total do eleitorado, que seja barulhenta, que seja engajada, que seja muito fiel, que seja apaixonada, que seja idólatra de político, uma minoria capaz de lotar avenidas, etc. Agora, o eleitorado é muito maior do que essa minoria. Isso é uma parcela, é um fragmento. Então, não quer dizer que aquela pessoa que seja mais capaz de lotar uma avenida seja a pessoa que vai ter mais votos numa eleição. Isso é matemática pura, né? É só você pensar que no Brasil você tem cerca de 200 milhões de pessoas, e mesmo que você coloque 1 milhão na rua, ainda tem muitos milhões que vão votar e podem votar diferente do que os manifestantes mobilizados. Diga, Grebs, para concluir. Para concluir, falando agora a respeito da desoneração, né, o que o Lula esquece de mencionar, quando ele critica a desoneração dos 17 setores e tudo mais, é que ela foi inventada pela Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff inventou essa história em 2011, e quando você cria um benefício para um setor, para um grupo, para vários grupos, é muito difícil se desvencilhar desse benefício depois. Então, algo que foi criado em 2011 está aí se arrastando já faz quase 15 anos, 13 anos agora. É um benefício fiscal que faz sentido? Não. Já tem vários estudos mostrando que não. Os grupos que recebem esse benefício fiscal dizem: nós somos os grupos que mais empregam. Não é verdade. Já teve estudo mostrando que não são os que mais empregam. Então, foi um benefício que era para ser temporário, que talvez fizesse sentido por um período muito breve, mas que se eternizou e que precisa, de fato, acabar. Porque é isso, né? O Brasil é muito grande, tem muita gente trabalhando, muita gente produzindo. Por que beneficiar só pequenos, né, setores que conseguem, por meio de lobby, em geral, enfiar alguma benesse lá na legislação, né? Então, assim, eu não sou contra a ideia de acabar de fazer a desoneração, acabar com a desoneração, perdão. Aliás, vamos lembrar que essa não é uma bandeira só do governo Lula. O Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, tentou fazer a mesma coisa. Porque existe um consenso entre os economistas de que isso se tornou um entulho. Não é mais para ter. Eu até escrevi um artigo faz tempo já, que tinha o título O que é, que Lula e Bolsonaro vetaram. A manutenção dessa desoneração. Os dois quiseram fazer a mesma coisa. Agora, a diferença é que a paternidade desse treco, que o Lula agora fica falando como se fosse o fim do mundo, é do petismo. Né? Foram eles que inventaram. E agora ficam pondo a culpa nos outros porque não conseguem se livrar do bebê, né? Bebê feio. Uma espectadora aqui do Papo Antagonista está falando assim: gente, quantos anos tem o Boulos? Dá para chamar de jovem? Pode até ser jovem, mas é rodadinho. O Boulos tem 41 anos, ele faz 42 no mês que vem, 19 de junho. É jovem. Mas a gente fez a leitura psicanalítica, o Lula estava querendo pousar de superior. Esse era o interesse por trás desse comentário, afetando superioridade.